Olá, Deus abençoe, Deus abençoe. Estamos aqui para falar um pouco de um dos períodos, né, da história da igreja. E acredito que para falar da história da igreja nós precisamos conhecer um pouco mais de onde tudo isso começou, né? E eu quero falar aqui um pouco sobre a história de Abraão, né? Abraão, um semita, descendente, né, de Sem. Ele tem ali, né, a sua residência em Ur, da terra dos caldeus, e é um período em que Tera e os irmãos de Abraão, eles resolvem sair de Ur, terra dos caldeus, e eles vão em direção a Canaã. Só que nós temos os relatos de que ao chegar em Harã, Tera, ele falece, né? Ele morre ali. E esse homem chamado Abraão tem uma voz de Deus, ele tem uma direção de Deus. E o texto diz: sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Né? O próprio Deus tem ali essa direção a Abraão e dá a Abraão a direção para que ele possa continuar a trajetória, mas agora em direção a uma terra que Deus o mostraria, né? Possivelmente, se eles continuassem aquela viagem sem a direção específica de Deus, eles poderiam ter chegado em qualquer parte de Canaã, mas Abraão tem uma direção específica de que ele deve ir de encontro a essa terra que Deus tinha indicado a ele. Os relatos dizem, né, que Abraão segue essa voz, ele segue essa direção e ele vai de encontro a essa terra, né? E ele tem ali a sua esposa Sara, estéril, Abraão também ali já avançado em dias. Eles chegam até essa terra prometida e ali começa-se um desenrolar de fatos específicos. Um deles é que Deus autoriza ou promete a Abraão um filho contra todas as perspectivas biológicas, né? Porque essa promessa vem no momento em que Abraão já está avançado em dias, Sara já tinha até mesmo cessado o costume das mulheres, e essas promessas elas vão tomando força, né? Porém, apesar da promessa ter sido feita, Abraão ainda passa um período de 25 anos para que essa promessa fosse cumprida, né? Houve até um momento em que eles imaginavam que a promessa se cumpriria com uma escrava, né? Uma escrava que Abraão apanhou do Egito na sua trajetória à terra prometida, uma escrava chamada Agar, onde Sara entrega, né, Agar para Abraão, e Abraão tem relações sexuais com Agar, e Agar fica grávida de Abraão, né? Nesse momento, naquele tempo, se podia, né, fazer uso à cultura do Oriente Médio. A senhora da casa, quando ela era estéril, ela podia entregar a sua serva, né, para que o seu marido pudesse gerar filhos. Então Abraão tem Ismael com Agar, né? Eles tinham essa promessa de Deus que seriam pais biológicos, né? E então eles imaginavam que seria dessa forma, né? Quiseram dar uma ajuda para Deus e então fizeram essa investida, né, para poder ter, né, esse filho. Só que esse filho veio de uma escrava, né? E Deus não tinha falado nada sobre Agar. Deus não tinha dito nada para Abraão e Sara a respeito de uma escrava concebendo essa promessa, né? Isso gerou vários problemas, várias dificuldades, e uma delas é que quando Isaac foi de fato concedido, Isaac nasce e ali mesmo nos clãs de Abraão e Agar em si, começa a haver uma disputa entre esses dois meninos,
e então Deus dá uma direção para Abraão para despedir Agar e Ismael, pois a promessa era com Isaque. Gostaria de concluir esse assunto no sentido de dizer que daí para frente eu imagino que a origem da igreja ela pode ser explicada, né? Não temos tantos dados dos hebreus, né? Segundo o material que estamos aqui nas mãos, História da Igreja 1, né? De Flávio Rodrigues de Oliveira, Saulo Henrique Justino Silva, mas nós podemos ter relatos específicos que o judaísmo ou a nação de Israel nasce, né, dessa forma, né? Tanto que lá na frente um neto de Abraão, Jacó, vai ter o seu nome trocado por Israel, e é dali de Israel que nasce, né, Jesus Cristo, o Salvador, aquele que, apesar de judeu, nós o temos como Salvador do mundo, né? Jesus que treinou seus apóstolos, e os apóstolos continuaram os ensinos de Cristo, onde a igreja cristã, ela nasce, né? Ela tem origem. Então, se eu pudesse concluir, nós concluiríamos com esse início dessa fonte onde Abraão é chamado por Deus, e hoje nós temos a igreja cristã totalmente disseminada pelo mundo inteiro, onde aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi morto, crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e há de vir buscar a sua igreja. Deus abençoe, né? Eu sou acadêmico, Adriane Ornelas Oliveira, faço bacharelado em teologia pela Faculdade Unicesumar, ensino à distância, e esse é o meu podcast sobre a igreja cristã. Deus abençoe.